Começou? Começou, Marco. Paulo, mais um episódio do No Aleatório, hein? Mais um episódio. Caramba, mais uma segunda-feira. E nesse período de Copa ainda agora tá difícil ter voz. Tá difícil ter voz. Tá difícil ter voz, tá difícil, assim, também se concentrar em outras coisas. Confesso aí que minha capacidade tá limitada. Graças a Deus os jogos estão sendo difíceis de acompanhar e são de madrugada, porque senão meu rendimento no trabalho tinha despencado. Assim, às vezes eu, sei lá, tô de boa, vivendo minha vida, e aqueles jogos que começam 11 horas da noite me pegam de surpresa e eu fico assim, vou assistir só um pouquinho. Quando eu vejo, já tô ali, ó, sabe? Olhando assim, caramba, fulano é canhoto, fulano é destro, quem é o centroavante, caramba, e esse cara aqui chuta pro gol e consegue ou não consegue? Então acaba me pegando assim, esses horários meio malucos. Um dia desse eu travei vendo Alemanha e Curaçao e assim, tava lá atrás, logo comecei na Copa logo. O Alemanha e Curaçao me travou que eu ia fazer outra coisa, fiquei 2 horas parado na frente da televisão. O brasileiro médio que não trava vendo um 7-1 acontecer na frente dele não tem mais coração. Não tem mais coração. O pior que eu comecei a ver não tava de 7-1, né? O Curaçao tava de 1-1, tava tipo um bom jogo. E aí foi ficando 2-1, 3-1, 4-1 e você, não, de novo, Estou fazendo de não vai novo, acontecer né? isso. Não vai acontecer isso. Os alemães sacrificaram mais uma virgem, vocês acreditam? Porque 7 menos 1 é 6. Quem sabe, sabe. A verdade sem mentira. Na terceira vez que ele fizer o 7-1 é quando as trombetas vão tocar. Eu também acho. E é quando vai acontecer todo aquele negócio que acontece no episódio do Apocalipse. Exatamente. Todas. Literalmente. Exatamente. Você teve o Neymar sendo abduzido aí no último jogo, né? Marco, me explica que merda é essa do negócio ser abduzido. Eu não tava entendendo. A transmissão portuguesa tava falando sobre isso. Os brasileiros tudo. Vai acontecer uma abdução no campo. Vocês estão falando do quê? Vocês estão falando do joelho do Neymar, que parece um bebê se formando, que logo vai ser parido? Ou vocês estão falando de outra coisa? Não, é a vidente baianinha que tinha no jogo do... Foi o terceiro jogo da Brasil e Escócia. A vidente baianinha, ela postou um vídeo chorando, porque ela preveu que os alienígenas iriam entrar aos 83 minutos em campo, 38 do segundo tempo, para abduzir os jogadores e Neymar seria a principal vítima da abdução. Eu tava vendo pela transmissão portuguesa e aí eu liguei horas antes. Aí os caras passaram o vídeo e tudo. Meu amigo, na hora desse caralho, minha ansiedade pra esse jogo acabou de aumentar muito. Exato. E cara, eu não sei qual é o lance da informação privilegiada que os narradores têm, sei lá. Narrador não, qual é o nome? O comentarista. O comentarista, exato. Eu não sei qual é a informação privilegiada que eles têm, mas esse último jogo que vocês não vão saber qual é porque a gente tá gravando, né? Quando? O tempo todo, eles estavam falando assim, o Neymar vai entrar, nossa, a gente só quer ver o Neymar, eu tava, então casa com o Neymar, cara, caramba. Cara, eu odeio esse tipo de coisa. É isso, Marco. Quando as pessoas me perguntam, Paulo, por que você odeia o Neymar? Eu não odeio o Neymar. Eu odeio só o Neymar. Porque... Por causa disso. Tipo assim, que a fanbase é chata, né? Não. E não só a fanbase. O Neymar como pessoa, whatever, né? Como jogador, já foi melhor. Mas o lance é que tudo se torna sobre o Neymar. É igual... Desculpa aqui, ó, portugueses, abraço todos, assim, ó. É igual o Cristiano Ronaldo. Tudo é sobre o Cristiano Ronaldo. Os caras perdem gol porque é tudo sobre o cara. Os caras querem passar bola pro cara quando não dá pra passar, porque ele tá sendo marcado por 5 jogadores, porque obviamente ele é o Neymar e o outro é o Cristiano Ronaldo. Todos sendo marcados por 5 jogadores. Neymar não consegue andar nem em linha reta, vai conseguir defender 5 jogadores. Exato. Então, é isso que eu fico assim... Caramba! Pô, Neymar entrou, Endrick entrou. A única função do Endrick do Neymar foi impedir o Endrick de jogar, pô. Que raiva, pô.
O jogo com a Escócia foi esquisito mesmo, assim, a pressão que a mídia portuguesa tava colocando nisso, eu tava tipo... E no jogo da Escócia, meu amigo, ele entrou, assim, com a velocidade de um velocípede, né? Total. Tipo, pô, o cara tava sem ritmo pra caramba, assim, aí você fica... Tava dando pena, assim. Tipo assim, eu tava me compadecendo do cara. E aí você fica, cara, tá vendo essa pressão toda, pô, deixa o cara se recuperar, pô, que aí até ele volta mais tranquilo, pô, tira essa pressão também, pô. Não é bom pra ninguém isso aí. Mas aí foi o que eu falei no podcast do Marcos. Marcos, abraço pro Marcos aí. É a hora da saideira. Tem lá o episódio que eu participei. Eu falei isso, tipo assim, os caras vão colocar o Neymar, porque o Neymar é o brinquedo do McLanche feliz. A FIFA não tem como faturar se você não colocar. Tipo assim, é igual você ir no show do Pearl Jam e eles não tocarem lá as mais famosas, que é o álbum T inteiro, praticamente. Entendeu? É você ir no show do Linkin Park e eles não tocarem Number. Vão tocar só do novo álbum pra frente. E os singles desconhecidos, sabe? Não vai acontecer. Então, se você tá vendo a seleção brasileira, as pessoas pensam assim, ai, nossa, a gente tem que ganhar. Não. A gente tem que ser entretido. E a gente vai ser entretido quando o McLanche Feliz entrar no campo, mesmo que o McLanche Feliz não consiga andar em linha reta, tem um bebê nascendo do joelho dele, tá ligado? Cara, dava zoom na cara do Neymar, o homem tava inchado, a quantidade de corticóide que ele deve estar tomando, ele tava inchado assim, tava assim, parecia eu em educação física, sabe? Caramba. E ele correu, tipo, 5 minutos, tá ligado? É, pô. Teve que se aquecer no campo, porque se aquecesse fora do campo, ele ia cansar antes. Fica aí o convite pra assistir esse episódio do Hora da Saideira. Foi o resumo da primeira rodada. O Paulo participou representando no aleatório. E vocês vão ver algo nunca visto. Vocês vão ver algo nunca visto. Eles chamaram a gente e disse: o Paulo é que sabe de futebol. Manda aí. Meus comentários mais pertinentes. Paulo, o que você acha dessa falta? Aí eu, definitivamente o Ipom. Eu trouxe pra onde eu sei. Vocês vão ver algo nunca antes visto, que é o Paulo, tá certo? Defendendo a lógica empresarial. Foi algo nunca antes visto. Não estou defendendo, tô falando as coisas como elas são, infelizmente. É tipo assim... É isso, pô. Paulo, inclusive, assim, a gente saiu do tema 100%. Mais ou menos. Neymar tem várias dessas coisas que a gente vai falar agora. Exato. Porque é verão, Paulo. E depois daqui, sabe onde eu vou? Pra praia. Pra mostrar minhas tatuagens. Perfeito, Marco. Perfeito. Excelente conexão. Faz tempo que eu não fazia um gancho desses. Porra, tava com saudade já. Eu acho que os ouvintes não valorizam o suficiente. Tu acha, Marco? Como é que eles poderiam valorizar o suficiente dos trocadilhos? Eles poderiam curtir o vídeo. Poderiam botar pra seguir o podcast. Poderiam compartilhar com um amigo e dizer assim, porra, vê que puta gancho que esses caras fizeram. Entendeu? Escolher o seu episódio favorito. Ah, não tem um episódio favorito. Escuta todos de novo, escolhe um. Quero que você me diga qual é o seu episódio favorito. Comenta aqui embaixo. Aqui embaixo eu só aponto pra baixo, geralmente, porque a maioria das vezes é embaixo. É, exato. Dependendo da plataforma. Mas talvez no futuro, quando você estiver escutando a gente com alguma coisa neural, assim, sabe? Você vai estar, não é pra baixo, é pra cima agora que a gente clica, sabe? Assim. Só pensa no comentário. E aí aparece lá. Entendeu? Paulo, então vamos falar sobre tatuagem. Tatuagens. Não tenho muitas, mas planejo fazer mais. Como todo mundo diz, tatuagem é um negócio que você tem que fazer um número ímpar acima de 3. Ímpar? Por que não par? Eu sempre achei que tem que ser par. Eu acho que as pessoas só falam isso pra, tipo, todo mundo que começa a fazer tatuagem já tem que fazer pelo menos 5, tá ligado? Pra você fazer parte do fã-clube. Aí, tipo assim, você vai falando lentamente. Todo mundo sabe que não pode ser só uma, tem que ser um número ímpar. Aí a pessoa pensa 3. Aí você complementa, acima de 5. Então já tem que ser 7, entendeu? Eu não lembro de tu ter tatuagem, sabia? Qual é a tua tatuagem? Eu esqueci. Eu tenho essa. Certo. Ok. E eu tenho essa. Eu não lembrava dela, sabia? É porque eu
Cara, deve ser porque a gente trabalhava junto e eu só uso roupa de manga comprida. Volta no tema. Te vi poucas vezes sem camisa, né? Exato, poucas vezes. Mas calma, Marco. Esse teu problema vai ser solucionado. Silêncio constrangedor. Praia, Marco. Sim. Eu entendi. É só pra fazer a piadinha. É só fazer a piadinha. Eu fui nessa vibe. Aí eu comecei a fazer, aí faz uma, aí daqui a pouco, pô, uma só, vou fazer outra, tá ligado? Você faz outra. E quando você vê... Exato. No começo era muito burocrático, pô. A primeira eu pensei 1 ano antes de fazer, sabe? Tive toda uma comunicação, ela significava alguma coisa. A segunda, aí foi pro primeiro lugar que eu morei fora do Brasil. Uhum. A primeira. Aí a segunda, eu saí do Brasil novo e disse assim, vou fazer pro meu segundo lugar, e fiz a da França. Uhum. Aí eu disse, pô, agora tem que fazer a do Brasil, né? E tu vai fazer pra cada lugar que tu mora, né? É, exato. Aí eu tenho uma tatuagem pra cada lugar que eu morei. Uhum. E aí, pra mim, era essa a pegada. Até uma hora que eu também queria fazer pra não sei o quê. E aí eu fui adicionando Tá certo. as tatuagens. Acho que eu tenho 7. Acho que eu tenho 7. 7, olha. Já tá no 7. número mínimo. Exato. Eu até dei uma pausa agora. Você agora entrou na comunidade finalmente, entendeu? Exato, Antes disso, exato. não era. E pronto. Exatamente. Gosto muito, Marco. Gosto muito. Gosto até da ideia de vez ou outra dar umas paradas assim. Pô, a gente fez uma viagem tão especial. Bora fazer uma viagem uma tatuagem dessa viagem com a galera que fez, sabe? Tipo assim, aí a gente tá... De vez em quando rola isso, eu acho que tem uma tatuagem que tá engavetada aí pra última viagem da Espanha que a gente fez junto, assim. E aí... Eu gosto desse tipo de ideia específico. Por exemplo, o elenco inteiro original do Senhor dos Anéis tem uma tatuagem, a Sociedade do Anel, né? Então, desde o Ian McKellen, o Elijah. O Elijah Wood... Eu só tô lembrando o nome de personagem. Eu não consigo desassociar. O Aragorn, o Legolas, todos eles. Todos eles têm a tatuagenzinha da Sociedade do Anel. Todos, sem exceção. A tua viagem da Espanha aí, tu vai tatuar um carro num guincho, assim, ó. Pô. Galera, é real. Pra quem não pegou a referência. Isso aconteceu. O Paulo me mandou uma mensagem. Eu, no meio da Espanha, com medo de ser comido por javalis selvagens, e o Marco... Ei, pô, filma aí, bora gerar conteúdo pro Instagram do Nu. Aí eu... Não tenho cabeça. O Paulo tem uma vida muito interessante, pô. Ele devia compartilhar mais com vocês, pô. Eu falei isso pra ele, mandou uma mensagem e disse assim, ó, eu não vou conseguir gravar amanhã, porque eu não sei nem se eu vou estar em Portugal amanhã. O carro quebrou no meio do mato na Espanha. Eu só pensei, brother, tu tá com internet? Grava stories, pô. Bota no stories, pô. Total. Talvez um dia eu tenha esse tipo de desinibição. Tem que ter um Por desapego. enquanto eu tenho ataques de pânico, na verdade. Então, esse é o problema. É um pouquinho mais embaixo. É tipo... Sabe? É mais ou menos essa aparência. Imagina eu na Espanha, tipo assim, tentando gravar, fazendo... Sabe? Não conseguindo. Aí eu excluo o vídeo e começo a chorar assim na calçada. Estamos aqui há 4 horas. Acabou de acabar a última garrafa de água. Bebendo do radiador com óleo, tá ligado? O filme 127 horas, formato stories. Caramba, deixei meu braço lá na Espanha. Pra quem não sabe, ele voltou de táxi na Espanha. De táxi? Cara, não era de Madrid não, irmão. Era tipo assim, no meio da serra. A melhor parte que foi tipo assim, foi tipo o Rogerinho da van que foi buscar a gente, sabe? E aí, bicho, o cara dirigiu sem parar. A van novinha, né? Novinha. E dirigiu. Pra voltar pro tema, ele não tinha nenhuma tatuagem. Aí continua. Aí dirigiu. E aí, bicho, ele dirigiu, sem sacanagem, mais 7 horas. E aí ele deixou a gente. Adivinha o que ele fez logo em seguida?
Voltou. Voltou. Mais Claro, 7 horas. Mais 7 horas. Bicho, esse cara tem que ser caminhoneiro. Não é possível, pô. O homem nem saiu do carro. Ele só ajudou a gente... Não, ele saiu do carro sim. Ele ajudou a gente a tirar as coisas e tal. Mas, tipo assim, aquela alongada, sabe? Aquele assim, pô, tem um café, não sei o que, não sei o que. Nada disso. Ele, não, vou voltar. Amanhã tem um serviço pra eu fazer. Inacreditável. E aí... O MBL não pode olhar um caba desse e dizer: olha o empreendedor. Olha, empreendedor. Meritocracia. Não, na meritocracia, eu tô olhando assim, caramba, eu acho que eu tô numa posição super privilegiada e nem de longe eu trabalho contra esse cara. A meritocracia deu muito errado. Mas, Paulo, falando de tatuagem. Que Tatuagem é o umas Rogerinho paradas não tinha nenhuma. que o Rogerinho não tinha nenhuma, claro. Porque você já viu a nossa versão dos Rogerinhos. Uhum. Tatuagem é coisa de drogado. É verdade. E drogas é coisa de música. Exatamente. E, então, ambiente de música, ambiente de droga. Isso é uma das coisas que, quando eu cresci, não sei se tu teve um pouco isso, mas pra mim, crescendo, era... Não posso fazer tatuagem porque eu vou pro inferno ou eu vou ser confundido com um drogado e desovado. Numa vala. No meio do mato. Era essa a ideia que eu tinha. Mas eu nunca tive medo de fazer tatuagem, não. Tipo, eu sempre pensei assim, eu só não quero, mas se eu quisesse, eu tô super disposto a pagar o preço, tô tranquilo. Entendi. Entendi. Eu não tinha o peso do inferno. Aham. Caramba. Eu tinha o peso de que O era novo livro do Marco. Como é? O novo livro do Marco. Eu não tinha o peso do inferno. Título do livro, assim. Sabe? Pô, é um bom título. Um bom título. Eu tinha... Era um negócio de vagabundinho, assim. Era Ok. mais... Não que meus pais falassem isso, entendeu? Porque não era, mas assim... Era aquela sensação de... Tatuagem não é profissional, é só isso. Mas se o Marco criança tivessem dois bonecos, assim, tipo aquele boneco bebê, assim, sabe? Um tatuado e um normal. E te perguntasse assim, quem é o bandido? Talvez, ia apontar entendeu? pra qual? Talvez, exatamente. Eu tinha muito... Eu estudei colégio militar, então também tem isso. Mas minha família sempre... Minha família era, tipo... Minha família é muito diversa, querendo ou não. Minha tia sempre teve tatuagem. Então... Eu acho que, tipo, querendo ou não era tão estranho pra mim ver alguém com tatuagem, ou eu desassociei muito a ideia da tatuagem com algo negativo de personalidade. Era mais de jeito mais doido, porque minha tia é doidinha, tá ligado? Minha tia é super pra frente, assim, super feliz, assim, mas assim, maluca, viajou o mundo, assim, largava tudo pra viajar o mundo, tem um bocado de aventura. E a tatuagem tava mais ligada a esse tipo de... Pra mim era isso. A tatuagem tava mais ligada a esse desapego, a essa pessoa mais aventureira e a essa pessoa mais desapegada às coisas. E querendo ou não, eu fui criado pra ser uma pessoa, um bom profissional, sabe? Estudar e fazer as paradas certas e acho que tipo, Entendi. fazer o correto, e uma tatuagem poderia me atrapalhar profissionalmente. Tanto que a primeira tatuagem que eu fiz foi na batata, e um dos grandes argumentos é, eu nunca vou trabalhar de short. Justo. Então, tipo, ninguém precisa nem saber que eu tenho tatuagem. Então, Justo. foi uma das coisas que... Mas, assim, depois do tempo, fui desapegando. Eu percebi que eu queria ser essa pessoa aventureira, que eu queria ser essa pessoa que sai viajando e largando tudo, e viajando, mudando de país e que seja. Então, eu me tornei o irresponsável que eu nunca achei que eu ia ser. Perfeito. Eu tenho uma história que ilustra muito isso. Essa história, infelizmente, não é minha. É do grande blogueiro, podcaster, influenciador, interrogação, Cid Não Salva. Que eu vou achar esse vídeo dele, mas ele cresceu mais ou menos com esse mesmo tipo de coisa que a gente. E por isso eu vou usar a história dele pra exemplificar, porque isso facilmente poderia ter acontecido comigo e minha mãe, ao invés do pai dele. Mas a história é a seguinte. O pai dele sempre foi o tipo de pessoa assim, tipo assim, tatuagem, não. Colocou tatuagem, sai da minha casa, tá ligado? Não, tatuagem é tipo assim,
Você faça o que você quiser quando você estiver embaixo do seu teto. No meu teto, tatuagem impossível. Beleza, né? Passou-se o tempo. Ele continuou morando com o pai dele, ficou adulto, fez várias tatuagens, não aconteceu nada, obviamente. E um dia o pai dele chega com tatuagem. Aí o pai dele é um senhorzinho, né? Um senhorzinho português, inclusive. Aí ele pergunta assim, tipo, pai, o senhor odeia tatuagem? Aí ele vira pro Cid, né? E fala, não, Mauro. Na verdade, eu amo tatuagem. Eu sempre amei. E aí ele... O que aconteceu, então? Aí ele, não, é que quando você era adolescente, você saía com fulano e ele tinha uma tatuagem na cara e eu sempre fiquei com medo se eu falasse que gostasse de tatuagem, tu ia tatuar a cara também. Então eu escondi isso o máximo que eu pude. Brilhante. A minha mãe é mais ou menos esse tipo de pessoa, sabe? A mamãe adora tatuagem. Mas ela sempre foi tipo assim, não, tatuagem, não, sabe? E eventualmente ela só deixou de ser assim. Eu acho que a galera esquece também, né, que nossos pais, tipo, eles não foram adultos antes de serem adultos hoje. Eles também são adultos pela primeira vez agora, né? Exato. Então tem coisa que eles vão, tipo, aprender até a como lidar com as paradas e evoluir a sociedade, e também eles estão evoluindo junto com a sociedade. Claro. Quando eu fiz a minha primeira tatuagem, eu tava com 18 anos. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Aí eu folhei e disse, ó, seguinte. Chamei meu pai, chamei minha mãe e disse, ó. Eu tiro nota boa. Acabei de passar na faculdade, vou fazer direito. Tudo certinho. Não me faço nada errado, não me envolvo com briga. Eu não faço nada errado, tá certo? E eu quero fazer uma tatuagem. Beleza? Eu tenho 18 anos. Em tese eu poderia chegar em casa e... aqui é a tatuagem, mas eu não quero fazer isso. Vou respeitar. Falei pros meus pais, eu respeito a vontade de vocês também. Eu sei que eu moro na casa de vocês e não quero criar nenhum tipo de desconforto. Se vocês disserem não, tudo bem. Mas essa tatuagem já está aqui, tá? A questão é se eu vou fazer agora ou se eu vou fazer quando eu ter que sair de casa. Quando eu sair de casa. Mas eu vou fazer essa tatuagem. E eu espero que vocês entendam que isso não muda nem um pouco tudo que eu fiz, tudo que eu construí, tudo que eu sou até hoje. Cara, Marco, maturidade emocional. Isso aí, ó. Senhoras e senhores, isso aí, ó, é um show, um baile. Vocês querem aprender como ser filhos? Um baile, tá ligado? Foi, pô. Eu fui super maduro, assim. Aí. Escreveu o texto por 3 anos, desde os 15, assim, ó. Não, eles vão ver. Esse texto vai ficar muito bom. Aí eu falei pra minha mãe disse, não, fale com seu pai, tá certo? Seu pai, eu deixo. Minha mãe sempre falou, mãe, fale com seu pai. Pega isso aqui, tuf. Jogou lá. Aí eu cheguei, aí sentei na mesa e falei pro meu pai, estava viajando, foi em João Pessoa isso. Aí eu falei pro meu pai. Aí meu pai olhou pra minha mãe e fez... Meu pai, eu tinha certeza que minha mãe não ia deixar, entendeu? Aí meu pai, se sua mãe deixar... Aí eu disse, pronto, que bom que vocês concordam, então. Ambos deixaram. Aí minha mãe assim, ó, como é, Marco? Meu pai, como é? E aí pronto, eu fiz foi a primeira pessoa a ter falado de família tatuada, assim, do núcleo, né? Tem minha tia, mas assim, do núcleo era eu. Uhum. E tipo, depois perceberam que, tipo, nada a ver essa parada profissional, tipo, essa imagem que a gente cresceu com isso, acho que é muito mais social do que a opinião dos meus pais. Eu acho que todo mundo pensava assim naquela época. Então... Hoje em dia é totalmente desconstruído isso lá em casa. Minha irmã tem, minha mãe fez várias. Minha mãe tem várias já. Meu pai não tem e meu irmão não tem, mas só eles. Eu tenho uma opinião sobre isso, que é... Eu acho que a parada de a gente ter meio que o preconceito com pessoas tatuadas, porque isso é preconceito, né? No geral, assim. Sim. Usando um vocabulário bem amplo. É um sintoma de uma sociedade bem católica. Mesmo que, tipo assim, no geral o Brasil não seja super católico, mas é a fundação portuguesa do Brasil, digamos, é católica, né? E aí eu fui pensar assim, pô, por que os católicos crisam tanto com isso? Tá lá na Bíblia, né? Tipo, os tatuados, não sei o que. E eu fiquei pensando assim, por quê? Tem partes do texto que provavelmente foram acrescentados na época da queda de Roma, né? Queda do Império Bizantino. E, tipo, ou a queda de Roma mesmo, né? E, cara, a galera tinha um problema sério com os povos ditos bárbaros, né? E sabe uma característica dos povos bárbaros, Marco?
As tatuagens. As tatuagens. Então, tipo assim, eu fui fazendo assim o pensamento de assim, por que tem a ver, sabe, tipo, tatuagem com pecado, tá ligado? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque as pessoas falam assim, ah, não, é porque você tá infligindo dano no seu corpo e talvez venha daí e tal, não sei o quê. É, mas brinco também. É. Tratamentos estéticos no geral também, tipo assim, mais invasivo ou menos invasivo. Malhar, sabe? Então, tipo assim, por que tatuagem é uma característica diferente? De onde vem isso? E aí eu fui, tipo... Porque tatuagem é pior do que lutar jiu-jitsu. Porra, Tá ligado? total, Que tu sufoca total. com outra pessoa. Tipo, por esporte. Exato. Você não vai matar, mas... É, você dobra o kimono com ela dentro. Né? Exatamente. É, pô. E aí foi essa a conclusão que eu cheguei. Não sei o quão preciso é, isso não é um daqueles momentos onde, nossa, o Paulo pesquisou super sobre isso. Não. Isso foi um momento que eu pensei assim, bom, a gente sabe que os romanos são conhecidos por acrescentar texto nas coisas que eles tocam as mãos. Na tradução pro latim, mete um... E os tatuados também não vão alcançar o reino dos céus, né? Tipo, tá ali, ó. Mete ali. E... Sabe? Faz sentido. Sim. Faz sentido, assim, tipo... A lógica. E a tatuagem é um negócio que é muito antigo na população humana como um todo, tá ligado? Assim, Total. Em diferentes sociedades, não só ao que foram chamados os bárbaros pros romanos no quesito europeu, mas ao redor do mundo. A tatuagem mais antiga, o registro mais antigo de tatuagem é do chamado Homem de Gelo. É, e como é que é? O Homem de Gelo, ele tem 5.300 anos, tá? 5.300 anos, caraca. Uma vez a galera tava escalando nos Alpes, e eu não sei se são suíços ou italianos. Tudo bem, Mas os então, Alpes, né, que é a mesma montanha, só tá de um lado ou tá do outro. Exato. Os caras estão Pronto. nos Alpes assim, e aí eles vão subindo, e aí tem um cara que morreu lá anos e anos, tipo 5.000 e tantos anos atrás, que ele ficou congelado. E aí preservou pra caramba, tá ligado? Foda. Olha que legal. E o cara já era duas coisas. Ele claramente era o aventureiro do grupo, porque ele tinha tatuagem e porque ele escalava. Ele deixou isso registrado, ó. O cara é praticamente a imortalização de um caderno da Tilibra, entendeu? O pior que ele é muito caderno da Tilibra, porque sabe qual era a tatuagem dele? Linhas azuis. Perfeito. Ele tinha linhas azuis no corpo. Ninguém sabe se efetivamente era... Esse é o ponto das tatuagens antigas. É difícil você identificar o que significam. Sem o contexto, Particularmente né? quando eles são geométricos. Porque pode ser tanto parte de tratamentos medicinais, podem ser questões religiosas, entendeu? Ritualísticas. Pode ser social, ou pode ser até estético. Pode ser. Entende? Mas se sugere que seria um tratamento medicinal porque são linhas muito específicas em alguns lugares do corpo. Mas assim, não tem como saber. E a gente não achou mais ninguém da época dele que tenha alguma coisa preservada assim. Da época dele não, porque é muito difícil estar preservado nesse nível com esse tempo. Total. Mas existem vários outros registros de tatuagens de outros períodos e de outras sociedades totalmente diferentes, onde a tatuagem aparecia. Por exemplo, existem múmias geralmente do sexo feminino, de 2.200 anos atrás, que eles apresentam traços e pontos, particularmente na parte abdominal. Então por isso que eles também fazem uma leitura que também pode ter um quê medicinal, entende? Medicinal, ok. Tipo assim, Porque a ver com a gestação. Com fertilidade, e pode ser, de novo, tanto medicinal como até religioso. Algo meio culto à fertilidade, ou incentivar a fertilidade. Ou então simplesmente marcas que marcam alguma coisa, entende? Existem muitas tatuagens de pontos e traços, na verdade, assim, ali. Mas tem coisas bem interessantes, pô. Que tipo, cadê? Aqui. Exato. Tipo, destaque aqui. Era um pré-cesárea, né? O cara, ó. Caso a pessoa que esteja no momento não saiba o que está fazendo, é aqui, ó.
Tem tatuagem, por exemplo, de... E aí já parte por uma parte que tem... Algumas têm um significado mais simples, mais claro. Por exemplo, dentro do Egito, por exemplo, Uhum. existem evidências de tatuagens que não eram só pontos e traços. Então, Ok. já foi encontrado a evidência de um touro num braço. O touro no braço provavelmente é estético. Era o The cara Rock, queria né? meter o brabo. O cara queria Não, meter o era o The brabo, Rock. né? O touro Era no o The braço era o Rock. The Rock. O The Rock realmente tem um touro no braço. Ele tinha um tourinho. Depois ele fez um tourão em cima do tourinho, porque o tourinho era muito feio. E o The Rock fez aquele filme lá que ele é o... Aquele filme de herói que ele é o... O oponente do Shazam é o... É o Adão Negro. O Adão Negro, exato. E aí o Adão Negro Pronto. foi encontrado lá no Egito. Então, ó, Olha aí. tourinho assim, ó. The Rock lá, no meio de uma série de supino mumificado. Pô, e devia ser brabo, tá? Porque se hoje tu tatuou um touro e deve ser legal, imagina no Egito Antigo. Total. Imagina. Tu com um touro, era um touro, E ele eles tinha eram... Eles eram super coisa com estética, né? Fazer maquiagem e tal, não sei o que, não sei o que. Eles tinham toda uma parada. Então aparece assim, ó. Aqui, ó. Festinha, assim, ó. Tum, 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 tum. Aí tu levanta assim, ó. A camisa assim, ó. Tourinho. Exato. Bolado. Tinha um touro, tinha um que tinha uma ovelha. E aí ele sugere que talvez nem seja só símbolo, mas não seja só estética, mas também às vezes símbolo social. Ou alguma marca de alguma coisa. Porque Pra tem algumas mim... pessoas que têm flores de lótus, olho de Horus. E. Então, tipo, pode também ter um quê meio sacerdotisa. Alguma coisa nesse sentido. Pode ser uma parada meio tipo assim, sabe aquele lance de como surgiu os sobrenomes, pelo menos alguns deles. E imagina, num mundo onde só existe, sei lá, 15 pessoas. Tu não é o Marco Túlio. Eu não sou o Paulo Lima. Tu é o Marco. Eu sou o Paulo. Por quê? Não tem outro. É tipo assim, quem é aquele ali? Ah, é o Marco. Não precisa de sobrenome, entendeu? Só começa a existir a necessidade de sobrenome quando você... Tem muita gente e, obviamente, vai ter nomes repetidos. Tipo assim, sei lá, Diomedes. Diomedes na Grécia Antiga era a mesma coisa que, tipo assim, João hoje em dia. Toda a história que vocês lerem sobre algum Diomedes é um Diomedes diferente. E Diógenes também. Entendeu? Faz sentido, faz sentido. São Porque dois ele não tem nomes assim que... sobrenome, assim... Exato, não tinha ainda. E aí, qual é o lance? As pessoas falavam assim, ah, quem é aquele? Ah, aquele lá é o Platão de Atenas, por exemplo. Entendeu? Entendi. Sócrates de Atenas também. E aí, o tourinho talvez seja assim, ah, quem é aquele ali? Ah, é o Marco, que tem lá o coisa de gado, entendeu? Os bichos. Ah, quem é o fulano? É o fulano das ovelhas, né? Aí, às vezes, o cara teve que tatuar o touro porque tem um outro com o mesmo nome, né? Aí tem que ser o Paulo do Touro. Exato, Paulo do touro e o Paulo Entendi. sem touro, entendeu? E aí o das coisas de flor de lótus, etc, são outras funções, talvez administrativas. Ah, quem é aquele ali? É o escriba. Putz, como é que se faz escriba? Coloca aí qualquer deus que saiba ler e escrever, sabe? Aí, tipo, pronto. Aí coloca lá. Entendeu? Entendi. É a minha proposta pra como se interpretem isso. Se vocês quiserem, se os cientistas quiserem usar aí, fiquem à vontade. É a minha interpretação sobre a quantidade limitadíssima de informação que eu recebi. Serve, tá certo? Porque muitos deles, ele inclusive falam sobre isso, sobre às vezes estão mais ligados ao local social deles. Ou alguma coisa que caracterizava eles. Então faz sentido, tipo, tu fazer uma Coisa marca que exatamente é por isso. foda, né? É claramente o apelido, né? Então, porque vê, isso aqui só no Antigo Egito, tá certo? Quando você vai pra América, por exemplo, você tem um cara que era o Chinchorro, e que achava que antes de encontrar o Homem de Gelo, ele era o cara tatuado mais antigo que existia no mundo, no Chile. Brabo. Que é totalmente outra cultura, tá certo? É totalmente uma outra cultura. Como a tatuagem, na verdade, surgiu em vários cantos diferentes. Então, Mas em tipo, lugares com pirâmides. Em lugares com pirâmides. Fica aí a informação. Fica aí. E aí, o Chinchorro, inclusive, tem uma tatuagem feia da porra. Era um bocado de ponto no bigode. Pô, Feio pra caralho. talvez a estética hoje em dia não seja a nossa parada. Mas
Imagina assim. Não. É que nem coroa que tatua a sobrancelha. É que nem coroa que Entendeu? Ah, não tem pelinho, aí ele completou. Ele queria bigode e ele fez na tinta. que eu... Não vou elaborar. Tatuem a sobrancelha, fiquem à vontade. Eu não... Depende, Ó, calma. Marca calma. aí com as suas opiniões estéticas, entendeu? Ó, Não, eu vou não, dizer pode aqui pode eu- tatuar a sobrancelha. Eu não tenho nada contra tatuar a sobrancelha. Mas também não vem me dizer que tatuagem é pecado e que tatuagem tá errado. Se você fez a Entendi. sobrancelha tatuada, você fez a sobrancelha tatuada, você tem uma tatuagem, irmão. Admita, Entendi. bata no peito e diga, eu tatuei a minha cara. Entendi. Porque uma coisa é você fazer a sobrancelha toda de tatuagem e depois ficar julgando não sei quem que tem um leão no braço. Imagina assim, tá lá na fila pro julgamento, né? E aí já se separou assim, essa galera aqui vai pro inferno, essa galera aqui vai pro inferno. Aí tu chega assim, pô, tá na fila por quê? Pô, eu fiz uma tatuagem. Qual foi a tatuagem que tu fez? Pô, eu fiz esse touro bolado aqui. Aí, pô, da hora e tal. E tu, fulano? Eu tatuei a sobrancelha. A coroa com a Não. saia, pô, de pentecostal, pô. Tô grandona assim e só com Assim, a ó. sobrancelha tatuada. Assim, ó, não deu pra perceber? A sobrancelha parada. Porque também teve botox, né? Obviamente. Pra poder Exato, estabilizar. também você faz botox, a tatuagem... Ah, pô, pelo amor de Deus. Agora tá nessa moda da galera querer tirar tatuagem, tá certo? Não, que não reflete mais minha personalidade. Quer dizer, então, que você não tem personalidade, querido. A não ser que você fez com 13 anos e fez 20 e agora realmente percebeu que fez uma merda, é outra coisa. Mas assim, agora vira moda tirar. E agora eu quero tirar, é coincidência pra caralho, né? Mas aí vou te dizer, eu respeito um pouco essas pessoas, porque eu acho que a tatuagem devia ter um tempo assim de cooldown, igual o iPhone quando você erra a senha, Sim. sabe? Sei lá, você se empolgou pra caramba com uma tatuagem, você ficou assim, tô na dúvida. Aí automaticamente todos os tatuadores deviam saber assim, ó. Hey, essa pessoa vai estar liberada pra tatuagem só em 432 segundos, beleza? Ah, não, mas fica a recomendação. É o que eu faço. Tenho uma ideia da tatuagem. Penso na tatuagem. Imagina a tatuagem. Eu não decido o que eu vou fazer na hora agora. Eu não decido. Eu vou pensar sobre ela. Eu marco sempre com um mês de antecedência para saber se eu ainda quero fazer a tatuagem. Isso é no mínimo do mínimo, tá certo? O ideal é você pensar mais ainda para você afinar até a arte que você quer. Para você dizer, bicho, isso aqui ou é mais isso aqui? Eu tenho uma que eu tô passando exatamente por isso já faz mais de um ano. É, pô. E aí, quando tu passa. E se depois de um ano tu ainda quer fazer, eu acho que tá safe, pô. Tipo, claro, eu ia tatuar passarinho no meu braço? Não, hoje não. Eu sei disso. Tudo bem. A detalhe Passarinho? é. Ó. Os passarinhos. Ah, tá. Boa. Minha tia, a primeira vez que olhou, ela fez de longe assim. Ih, parece um bocado de mosca. Eu fiquei, pô, é foda. Cara, eu odeio isso. Cara, a Ai. gente tem uma tatuagem linda, que é tipo uma lua e tal, só que o traço é bem fininho, assim, é meio esfumaçado. Todo mundo acha que é carimbo de festa, pô. Todo mundo acha. A pessoa chega assim nela, ó. tá suja ainda de ontem, ó. Tá sujo de ontem. Aí ela fica, ai, minha tatuagem. Sabe? Tipo, eu falando assim, eu tatuarei esses passarinhos de novo? Hoje não, mas eu sei que faz parte daquele momento da minha vida, faz parte, e tem um sentido, tem uma explicação do porquê ela foi feita. E, tipo, tenho muito orgulho de pelo que eu passei, do que eu era e do que eu tava com isso na cabeça. É isso, irmão. Tem 22 passarinhos que eu tinha 22 anos. Pronto, acabou-se. É isso, velho. O jovem é simples, né? Essa é minha tatuagem pra França, ó. Essa é minha tatuagem pra França. Tem que ter A análise nunca é muito profunda do jovem, né? Se vocês vão se analisar com 22 anos, é sempre, tipo assim, a superfície é o que tem. Quando você é um adulto, você normalmente, assim, conhece as pessoas e tal, você passa a superfície. Por exemplo, Marco na superfície, principalmente no ambiente de trabalho, ele é engraçado e ele tem a parada corporativa dele. O Marco é muito mais interessante depois que passa a superfície, tá ligado? Tem muita coisa ali. Mas o jovem de 22 anos, você passa a superfície e ainda tá na superfície, entendeu?
É só isso. Não, pô. Não. Ei, vem. Ela tem uma explicação. 22 passarinhos, pô, tem como ser melhor? Não, pô, ela tem uma explicação, pô. Vem, claro. Faz sentido. Não, acho Claro meio. que- É um pensamento de um menino de 22 anos, claramente. Mas tudo bem. Isso é pra França, tá certo? Aí. Aqui, eu vou mostrar pra câmera aqui. A caixinha é a caixa do Pequeno Príncipe. Tá certo? Certo. Porque eu morei em Lyon, que de Saint-Exupéry, que foi quem escreveu O Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, inclusive, que quando fala do Baobá, a parte do Baobá foi inspirado no Baobá de frente do Palácio das Princesas em Recife. A gente já falou sobre isso no podcast. Se você não lembra, foi em algum episódio do passado. Vai ser bom lembrar. A caixinha do Pequeno Príncipe é muito o que representa o que você quiser, ser. E acho que foi quando eu comecei a me desapegar dessa ideia de eu preciso seguir o caminho A, B, C porque é o correto. E acho que foi um momento na minha França que eu disse assim, eu posso explorar uma outra visão de mundo. E só que fazia sentido quando eu tinha 22 anos, de novo, me perdoe. Mas o que eu quero ser e os meus sonhos não eram pra ficar guardado dentro de uma caixa. Então, os passarinhos voam. São 22 passarinhos, que eu tinha 22 anos. E tem 4 que eu não sei se eu consigo mostrar aqui, que são coloridos aqui. Que é verde e amarelo Brasil e azul e vermelho da França, embaixo. Todos eles são pretos, mas tem 4 coloridos aqui no meio. Entendi. Tem várias nuances dessa tatuagem. São muitas camadas, realmente. Assim, adorei. Mas é uma ideia de um menino de 22 anos. É uma ideia de menino de 22 anos. Que faz sentido, inclusive, pro momento da vida. Tipo assim, a parada de se descobrir e tal. Exato, por isso que assim, eu tenho orgulho dela, entendeu? Independente de se eu faria ela exatamente assim hoje, não. Justo. Mas, tipo, você não é um menino de 22 anos, acho que é justo, né? Exato. Mas pronto. Fora os passarinhos que eu tenho aqui, que todas as minhas tatuagens são de animal, inclusive, quase. Eu tenho um urso, uma baleia, um passarinho, eu tenho... Tu tem o monumento de Recife e tu tem a mulher. E eu tenho o olho. O olho que é o mesmo tatuagem que minha mãe tem também. A gente tem essa tatuagem junto. O olho tem alguma parada, tipo assim, parece uma parada meio egípcia. Não, eu quero te mostrar aqui. O olho é um olho com uma lágrima. Deixa eu ver se eu falar aqui pra ver se falo no microfone. Com a lágrima e um barquinho navegando. E o barquinho navega na lágrima. E o olho é meio que um sol. Dá pra ver? Entendi. É meio tu tatuou aquele olho patriota chorando, né? Filho da puta! Acabou de estragar minha tatuagem, que merda! O olho. Gente, o Marca tem o olho patriota do Bolsonaro. Pra vocês que estão só ouvindo, que não estão vendo o vídeo. Filho da mãe. Não, o objetivo dessa tatuagem era usar as lágrimas e a tristeza como força motora para ir para frente, para continuar. Filho da mãe, porra, agora eu tô vendo o olho patriota, porra. Tá tatuado em mim, caralho. Eu tô passando mal. Ai. Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, né? Não? Porra. Ai, caralho. Ai, que merda. Oh. Dantes, vou mostrar minhas tatuagens aqui não. Eu vou continuar o assunto. Ai. Adorei, Marco. Adorei. Linda. Voltando, então. O que tu falou até dos símbolos, né? Que o cara falava assim, não sei quem é não sei quem do touro, não sei quem da ovelha. Tem uma múmia, cadê? Da Europa do Leste, do leste europeu, que na Rússia, velho, ela foi descoberta em 93, é datada do século 6 a.C. É uma mulher com... Ela foi enterrada... Lá era muito comum, por causa dos mongóis e tal, de ser enterrado com seus cavalos. Eles tinham uma grande conexão. Tinha. Ela foi enterrada com 6 cavalos.
Cavalo feito errado com 6 cavalos. E 6 cavalos equipados, totalmente equipados. E aí se diz que provavelmente ela devia ter um alto status social. E ela tinha muita tatuagem com tema equestre. O que significa tema equestre, eu não sei, tá certo? Porque pra mim, eles devem ter tatuado vários cavalos. Se ela fala tema equestre, ela deve tatuar uma sela. Deve ter algumas outras coisas. Tipo coisa de cavalo. Acho que talvez deve ter tatuado tipo, as patinhas do cavalo, assim, sabe? As patinhas. Sabe quando você faz aquela tatuagem da patinha do teu cachorro? Exato. Geralmente tu marcou uma vez no papel, aí quando ele faleceu, ele fez, vou tatuar a patinha do meu cachorro aqui, ó. Exato, exatamente. E aí... Minha irmã tem essa tatuagem. Tem? A patinha da cachorra. É fofinho, né? Eu queria tatuar a ursa mesmo. Queria... Não, só a patinha dela não, a ursa mesmo. Eu pensei um dia desse do Catu, mas eu acho que eu tô sendo emocionado demais e tomando decisões impulsivas. Acontece. E engraçado, né? Como tu falou, essas coisas surgem em vários lugares ao mesmo tempo. Infelizmente a Mongólia não tem pirâmides, eu acho. Então, quebrou minha teoria. Mas a necessidade humana de deixar marcado alguma coisinha, né? De deixar registrado. É, pô. Isso assim, porque eu tô passando rápido por elas, tá certo? Mas assim, isso tem na China, tem na Oceania, tem em vários outros cantos, outros negócios datados de antes de Cristo. Os caras são piradas na Oceania por tatuagem. Exato. Inclusive, sabe por que o nome tatuagem? Não. O James Cook, o inglês navegador que viajou o mundo matando outras nações, pronto. Quando ele chegou no Tahiti, o nome da... Ele viu a arte da tatuagem, ele não conhecia, e lá chamava Tatau. E aí ele traz pra tatu. Tatau! É daí que vem. Caramba. Nossa, ingleses, vocês me decepcionam sempre. Tatau é muito bom, pô. Imagina, eu vou me tatauar. Sabe? Não é tatuar, é tatauar, pô. Tatauar. Me tatauar. Se pá, eles iam tentar fazer o Tatau, só que aí alguém foi disléxico e botou o U antes do A, entendeu? Tatuar. É igual o vídeo que eu vi. Acho que esse é alguém comentando algum texto do Gregório do Vivier, né? Tipo, de que o espanhol foi basicamente inventado quando alguém começou a falar a palavra pergunta errado, sabe? Tipo, olha lá, fulano fala pergunta, mas ninguém fala nada pra não deixar ele constrangido, sabe? Tipo assim. Deve ter sido isso, sabe? O menino tá falando tatu. Não vamos falar nada pra ele, não, senão ele vai ficar constrangido. É tatu, tá ligado? Ele vai ficar chateado. Vai ficar chateado também. Todo mundo entendeu, não entendeu? Então pronto. A gente tá 10 anos aqui no mar também, vai ficar pegando beriguinha por causa disso. Exato. A gente sabe que ele é sensível. Exato, mas ele chegou muito perto, porque os portugueses, por outro lado, assim, abraços pros portugueses, né? Apesar de eu não ser particularmente fã da história das navegações portuguesas, por motivos óbvios. Mas os portugueses na Austrália olharam e falaram assim, e aí, que animal é aquele ali? E os caras, canguru. Top, canguru. Que significa, eu não entendo, no idioma original. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Paulo, e até hoje as tatuagens às vezes têm conexões com as próprias culturas. Tá certo? Tipo, que são diretamente ligados a, tipo, algumas culturas a tatuagem é efetivamente próxima. Tipo, ou importante no seu desenvolvimento. A gente que é do Brasil, ou de Portugal, ou você que é de Portugal, no contexto europeu e o atual brasileiro, a gente não tem muito essa conexão com a tatuagem, a não ser com os povos indígenas brasileiros, que tem essa conexão com a pintura corporal. Não necessariamente a tatuagem, mas a pintura corporal. Só que existe uma associação muito grande, porque muitas outras culturas, o fato da pintura corporal ser temporária ou fixa, é muito mais uma questão de detalhe, entendeu? O objetivo era praticamente o mesmo. Marca status social, marca configurações sociais do grupo, hierarquia. Tipo, no Tahiti, por exemplo,
que foi onde o James Cook aprendeu o tal lá, os deuses ensinaram os homens a tatuar. Então, por exemplo, existe pra tatuagem, não a moderna, não o jeito que a gente entende hoje de tatuagem, vou no tatuador e fazer, porque claramente já existe também em todos os lugares do mundo esse tipo de comércio normal da tatuagem só meramente estética. Mas no Tahiti, às vezes, tem uma conexão religiosa. Entendeu? Então, tipo, a tatuagem ela é feita a ser com a liturgia, praticamente. Tipo, existe um procedimento pra ela ser feita do jeito que era feito originalmente lá, associado à cultura, e pelos deuses. E pra lá, homens podem tatuar o corpo inteiro, mulheres não. Por exemplo, mulheres só podem fazer braço, perna e rosto. Tipo, ela não pode fazer no tronco. Não sei a explicação por quê. Pode ter a ver com... Pode influenciar alguma coisa relacionada à fertilidade, ou à gestação, ou coisas assim, né? Tipo assim, eu sei, por exemplo, que é mais arriscado, por exemplo, tatuar os seios. Porque pode inflamar justamente na glândula, sabe? Então tem alguns lugares que são mais sensíveis nesse nível. Pode ser. E antigamente era na mão, né? Pois é. Era na mão. Você tem no Japão. O Japão sempre teve tatuagem muito antes da Yakuza, antes de virar o problema, que hoje é. Mas. Que ainda é, inclusive, vale salientar. A gente já falou aqui, eu acho. Sobre isso. Já falamos. E, inclusive, quero que eu ia falar. Tipo assim, a Yakuza surge como uma das famílias que tratava dos mortos, né? Tipo assim, açougueiros, coveiros, tudo que trata, que mexe em corpos mortos, era meio que deixado de lado, assim, na cidade japonesa antiga, assim, pré-feudal até. Assim, quase indígena do Japão. Você não chegava a ser... Você era um pária. Exatamente. E aí, mas imagina, tipo assim, famílias inteiras, porque às vezes a especialização da família era, tipo, fazer aquilo, Sim. né? Casa funerária e coisa e tal. E aí os caras passavam a fazer essas tatuagens pra ter um aspecto de orgulho em relação ao que eles fazem, sabe? E aí, eventualmente, acho que eu já falei isso em algum episódio do Nu, mas eu vou repetir porque acho que as pessoas não necessariamente vão voltar lá, né? Mas voltem. Mas aí, sociedade crescendo, né? Ficando cada vez mais urbana, você tem a parada de, ok, agora eu só sou dessa família que a sociedade me considera um pária, mas eu não necessariamente mais trabalho com açougue, não necessariamente trabalho mais com funerária, e eu não consigo me inserir na sociedade porque eles não me dão emprego, não me deixam entrar nas escolas, tem lugares públicos que eu não tenho acesso, ou pelo menos se eu tenho acesso, é acesso limitado. E aí é que você tem essa ida pro crime, essa curva pro crime, sabe? Sim. E aí começa toda a questão da Yakuza e tal, não sei o quê. E os caras Até continuam hoje... fazendo aquelas tatuagens clássicas até hoje. Até hoje, inclusive, tem saunas que não deixam você entrar se tiver tatuagem. Tatuagem, exato. Um outro negócio interessante, a Índia, por exemplo, ela tem a relação com aquelas tatuagens de rena, que também são um tipo de tatuagem. É um pigmento muito mais leve e ele sai rápido. Então, principalmente para questões cerimonialistas. Então você vê aqueles casamentos onde todo mundo faz nas mãos, vários desenhos, eu acho legal, caramba, bolado. Eu já fiz tatuagem de rena. Já fez? Nunca fiz. Minha mãe já fez. Eu nunca fiz. Eu fiz na praia, né? Fui pra praia. Aí... Clássico, né? Pô, faltava um negócio desse aqui em Portugal, hein? E no verãozinho, assim, na praia e tal, a galera fazendo tatuagem de rena, assim, ó. Exato. Eu fiz uma tatuagem de rena com o nome da minha namorada quando eu tinha 14 anos, na minha perna. Excelente. Decepcionei minha namorada, meus pais e as pessoas do meu colégio, tudo de uma vez só, durante uma semana inteira. Perfeito. Muito bom. Também tem a Nova Zelândia, também, que também é clássico com os maoris. Às vezes, ele tinha... Tem padrões, ou algumas coisas que estavam muito ligadas a famílias específicas. Então aquele padrão é o padrão da sua família, e você levava isso às vezes, entendeu? E tem até uma mania feia aqui, e isso aqui pra confirmação eu vou botar a fonte aqui embaixo, mas isso aqui eu achei bad pra caramba, que era, alguns líderes maoris morriam, e os familiares conservavam a cabeça tatuada dele, com as tatuagens, em casa. na prateleira, né? Exato, tipo, do lado do vaso. Do lado do vaso.
O da samambaia. Tem uma samambaia e o rostinho do seu Será que eles taravô ali. conservavam, tipo, assim, daquele jeito com a língua pra fora, assim, tipo... Tá ligado? Pode ser, pode ser. A língua que estraga, né? Vai ficar sem daqui a pouquinho. Não, dá pra secar. É, justo. E também tem na África, sabia? Mesmo com não tendo a tatuagem do jeito que a gente entende, a África costumava fazer marcações no seu corpo muito mais por meio de cicatrização. A escarificação. Total. Caramba, igual o filme lá do Pantera Negra. Exatamente. As tatuagens eram muito mais ligadas à escarificação. Isso é bolado demais. Pô, tem uns bolados pra caralho, pô. Tem uns. Né? É tudo padrão geométricozão, assim, bonito pra caramba, pô. Mas pronto, isso é só alguma das conexões que as tatuagens têm com as diversas culturas, né? E. Até hoje, inclusive. Mas assim, a evolução da tatuagem atual é que é doideira pra mim, tá bom? Tu sabe quem é que faz a primeira máquina de tatuagem no mundo? Quem faz? Putz. Quem fez? Quem inventou? Quem inventou? Me fala mais ou menos o ano. Cara, deve É, ter porque sido- a tatuagem geralmente era o quê? Uma ferida e ele jogava tinta, certo? Uma ferida e jogava tinta. Aí alguém transformou isso em elétrico. Uma agulha elétrica. Faz tchic, tchic. É, Tipo, primeiro era bem lento, mas que ele soltava e botava tinta. Soltava e botava tinta. Soltava e botava tinta. deixa eu pensar. Isso tem cara de ou coisa japonesa ou coisa alemã. Pra ter um motorzinho desse, quem é que faz motorzinho desse assim? A Bosch, que eu acho que faz motores assim, levinhos. Vou chutar a Bosch. Errou. Foi em 1876. 1876? É, a primeira vez que tornou-se elétrico, né? Que antes era manualzinho. Que até hoje Sim. tem gente que faz tatuagem manual. Eu até acho interessante, tenho vontade de fazer Na um dia. cadeia faz assim, né? É. Na cadeia Às vezes não. na cadeia agora, até hoje já tem elétrico. Às vezes. É, tomara, né? Tipo assim, porra. Não, mas Fazer eu tenho como vontade de fazer uma manual, sabia? O Tem algumas manual- pessoas que mantêm. Tem algumas pessoas que ainda mantêm esse negócio. E aí Na tem Nova uns que Zelândia eu sei ficam, que eles pô, fazem. vontade. Eu sei que eles fazem. Mas na cadeia é com caneta Bic, né? Aí é foda. Então. Sabe quem? Quem? O Stencil Pen foi desenvolvido por Thomas Edison. Thomas Edison. Mais uma das coisas que ele patenteou. O criador da lâmpada foi... Ele O fez a primeira... patenteador da lâmpada. Ele criou porque ele pensou em fazer... Ele queria fazer uma espécie de... Escrever em massa. Ele queria fazer como se fosse uma impressora. Entendeu? Tornar a escrita mais rápida. Então ele botava vários papéis. E aí o que fazia? A caneta passava, os papéis furava todos. E jogava tinta e voltava. Então se você fosse escrevendo... Ela fazia vários pontinhos e jogava tinta em vários papéis. Esse era o objetivo inicial. Entendi. Ele tava tentando inventar a prensa. Não É, tinha essa cara a que prensa ele já precisava. Era. Não, ele já tinha prensa, né? O que ele queria era, tipo, escrever automaticamente para vários negócios de uma vez só. Entendi. Não funcionou muito bem pra isso. Papel carbono funciona melhor. Papel carbono funciona melhor. Só que o que ele descobriu? Pô, eu consigo fazer isso na minha pele. Então, Thomas Edison fez a primeira tatuagem com uma caneta elétrica. Ele tem 5 pontinhos, ele tatuou 5 pontinhos nele, ele chama Kitsune, que é um padrão, tipo 3 pontos com 2 assim, entendeu? Tipo, fica tipo um losango. O Thomas Edison era tatuado. Thomas Edison era tatuado. Olha que doideira. Doideira. As coisas vão evoluindo, a galera vai aumentando e tem vários tatuadores que vão desenvolvendo isso pra ficar cada vez melhor. Eu não vou passar aqui porque senão o episódio vai ficar muito longo, então eu vou passar pelo nome deles todos. Mas vou deixar aqui no link um link sobre a história da máquina de tatuagem e os tatuadores que foram fazendo elas. Foram desenvolvendo elas. Mas o que eu queria trazer aqui, Paulo, na verdade, era uma lista de pessoas tatuadas que você não sabia que eram tatuadas. Perfeito. Papa Francisco. Desculpa, me adiantei. Não, são pessoas mais antigas. Tá certo? Eu ia falar o Bento XVI, mas... Não sei Não, se... mas a tatuagem dele não deve ser legal, não. É, pois é. Deixa quieto, É né? mais antiga ainda que ele. É, O Thomas Edison, tá certo? É o primeiro. perfeito. George Orwell, o autor Orwell. de 1984. Perfeito. Ele tinha pontos azuis pintados nos dedos. Pintados nos dedos. Olha só. E realmente, por causa de rebeldia juvenil, era a parada dele. Entendi. Faz sentido.
Faz muito sentido pro caso dele. James Polk, o 11º presidente dos Estados Unidos, Ok. tinha caracteres chineses tatuados em seu corpo. Isso é o clássico americano, tipo assim, tatua um negócio em chinês aqui pra mim. A cara tatua. Porque eu fiz um pênis. intercâmbio. Exato, exatamente. Temos Theodore Roosevelt, outro presidente americano. Outro presidente americano. Então, quando você diz assim, tatuagem é coisa de vagabundinho, pense nos presidentes americanos. E Concorde. Exatamente. O Theodore Roosevelt, inclusive, tinha no peito dele o brasão de sua família tatuado. Dos Roosevelt. Andrew Jackson, também presidente dos Estados Unidos, tinha uma machadinha indígena na coxa. Uma machadinha de... De onde é que esse cara tirou essa... Porque eu vou pesquisar mais a fundo depois, eu não sei. A gente traz informação pra depois pra vocês. Uma machadinha indígena é foda. Dorothy Parker, que era uma escritora. E ela tinha uma estrela azul perto do cotovelo. Ok. Porque ela bebeu muito numa noite em 1930. Eu já ia falar assim, isso é algum código pra tatuagem russa? Winston Churchill, que, pra quem não sabe, desde 2012, acho que em 2012, o Reino Unido ganhou o título de região mais tatuada do mundo. De pessoas mais tatuadas do mundo. É mesmo. E o primeiro-ministro britânico, ele tinha uma pequena âncora no seu antebraço, da época de marinheiro dele, que era muito comum entre os marinheiros terem tatuagens. Tem uma âncora. Igual o papai. Tipo assim, a âncorazinha. Exatamente. O czar Nicolau II, Uhum. que foi ao Japão em 1891 e na sua viagem pro Japão tava lá curtindo, voltou para a Rússia com um dragão no braço direito. Bolado. A gente falou sobre isso numa informação aleatória, né? Ele e o primo. Exato. Tem um dragão tatuado no braço, é bolado desde 1891. Brilhante. Nunca saiu de moda. E por último aqui, o rei Harold II, que foi da época das Cruzadas. Quando ele morreu, só identificaram porque ele tinha tatuado em seu corpo, em 1066, Caraca. o nome de sua esposa Edith. Aqui em cima do seu coração. Um romântico. Um romântico. Um romântico. Caramba. E pronto. Essas são 9 personalidades históricas que tinham tatuagem. Isso é engraçado, né? Porque a gente tem tatuagem em 1060 e pouco. E em nenhum livro de fantasia vai aparecer alguém tatuado, tá ligado? Tipo assim, pelo menos não aparece. Não é? Porque as pessoas não sabem que a galera se tatuava naquela época. Então se aparece alguém, tipo, num Game of Thrones tatuado, todo mundo vai falar assim, que estranho, que esquisito, sabe? Mas a galera tinha lá Tinha uns negócios, né? Exato. Inclusive, se eu não me engano, tem um rei, alguém da família real britânica que tinha um bocado de tatuagem também. Eu só não encontrei o nome dele. Acho que é o George alguma coisa. A gente falou sobre isso no... Não é? A gente falou sobre isso antes. Ele tinha um Então, dragão vocês bolado têm que- também. Exato, ele tinha um bocado, acho. Ele era bem tatuadão. Muito bom, só que ele escondia. Só aparecia de vez em quando, assim, quando ele escondia as tatuagens. Porque iam achar que ele era vagabundo e ele ia acabar sendo parado pela polícia. Exatamente. Mesmo sendo rei. Mesmo sendo rei. Uma coisa que me interessa muito em tatuagem é o mundo o submundo das prisões russas, que a galera se tatuava lá. Pra, tipo, ter códigos, assim, sabe? Eu sei que tem uns códigos muito bolados. Tipo assim, primeiro era o clássico, né? Tu ia parar numa prisão russa e a galera falava assim, qual é teu crime? Ah, é o crime tal. Aí a galera te tatuava lá com, sei lá, latrocínio. Aí te tatuava lá, latrocínio. Só pra todo mundo saber que tu é ladrão vacilão, sabe? Sim. E aí, inclusive, essa história do ladrão vacilão é uma história de tatuagem. Vai ficar aí daqui a pouco. Fica aí no link o ladrão vacilão. E aí Aí a galera começou a... Bom, já tem todo mundo já sabe qual é o crime de todo mundo? Todo mundo já sabe qual é o crime de todo mundo. Então, vamos começar agora a identificar, tipo, umas paradas, tipo assim... se você tem os símbolos tais, você pertence ao grupo X, ou Y, ou Z.
ou você trabalha pra família tal. E aí começa a entrar uns símbolos, tipo assim, as estrelas nos joelhos são que você não se ajoelha pra ninguém. A lágrima é que você é matador, mas agora não porque te marcaram, é porque você foi lá e se identificou, tipo, com a lágrima, assim, sabe? No Brasil também tinha essa história, né? Lembra do Coringa? Se você tinha um Coringa, um palhaço, se você tinha um palhaço, era matador de Matador palhaço. de policial. Eu tenho um amigo meu que já levou um baculejo bonito porque ele tinha um Coringa tatuado nas costas. O meu amigo tinha um palhaço, e o palhaço dele realmente parece palhaço mesmo de quem mata o policial. É um palhaço bem clássico, assim, sabe? Acho que ele foi na fisioterapia, uma coisa assim, aí o fisioterapeuta era policial, qualquer coisa assim, tipo, pô, não acredito, Vitor, não acredito que você... Ele, não, mano, não, isso é só um palhaço, eu juro. Abraço pro Vitor. É perigoso, perigoso. Perigoso. Paulo, a gente já tá caminhando aí pro final do episódio. Por mim, eu terminei minhas informações. Eu também. Acho que eu não tenho nada específico pra acrescentar. Se você quiser baixar aqui em PNG a tatuagem do nu aleatório, vamos deixar. Vamos fazer uma tatuagem todos juntos. Todos juntos. A gente vai fazer... Você escolhe um time, o time capivara ou o time onça. Você tatua uma onça ou uma capivara. Se você tiver uma onça ou uma capivara, manda pra gente a foto da sua tatuagem. E aí depois a gente vai, no final do ano, quando todo mundo tiver marcado com o seu time, a gente vai fazer uns jogos universitários. Perfeito. Tendo no lado eu como capitão, no outro o Paulo. As Exatamente. Olimpíadas do nulo aleatório. Exatamente. Fechou. Eu já vou começar a trabalhar em músicas, Paulo, pra ficar torcendo aqui. Boa, eu vou trabalhar em organizar a torcida organizada, pra ter porrada na arquibancada. Aqui eu vou ter os melhores cantos, pô. Eu vou... Vai ser a minha área contra a tua aqui. Eu vou... Aqui eu moro na margem sul. Deixa aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Não cheira a mijo, sai de Lisboa pra vir morar no Montijo. Não... Aqui, brabo, pô. Esquece. É brabíssimo. O homem já tem um talento natural. Paulo, quer ir pros nossos quadros? Vamos pros nossos quadros. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, vou trazer aqui uma informação aleatória sobre pintura corporal. Muito embora não seja necessariamente tatuagem, só porque é mais efêmera do que a tatuagem em si, né? Sim. Mas eu vou falar aqui sobre as pinturas que vários povos indígenas no Brasil têm, que normalmente é uma combinação das cores preto, vermelho, às vezes aparecem outras cores, mas preto e vermelho são os que mais aparecem porque são os pigmentos mais disponíveis dentro da floresta amazônica, dentro da Mata Atlântica, até do Cerrado também. E a cor vermelha, em específico, pelo menos eu lembro de ter visto isso numa entrevista no Amazonas, e eu acho que isso é aplicável para vários povos indígenas, mas a cor vermelha, ela é usada como uma pintura de proteção, mas por um motivo muito racional, se você parar pra pensar. Tem lá um motivo religioso e tal, não sei o que, mas o motivo bem racional é que os animais, quando te veem com uma pintura vermelha, acham que você já está ferido. Então, os animais que são predadores não vão ter interesse em caçar animais que já estão feridos. Porque meio que você pode estar apodrecendo, entendeu? Não sabia não que funcionava assim. É esse o objetivo das pinturas. Quando existem pinturas que são majoritariamente vermelhas, você pode já interpretar logo de cara que provavelmente é uma pintura de proteção. Tipo assim. Interessantíssimo. Eu tenho poucas tatuagens vermelhas, o que me leva seria uma desvantagem se risco. tu visse uma onça pintada. Exatamente. Eu tenho que tomar cuidado na natureza. Paulo, então vamos para o nosso próximo quadro. Vamos para o nosso próximo quadro. No artístico. Paulo, posso trazer o no artístico de hoje? Pode. Eu vou voltar um pouco ali no tema da Copa. Que a gente começou o episódio, a gente ainda tá no período de Copa. Daqui a pouco chega a final. E
queria sugerir pra vocês, pra quem não viu, teve um hype muito grande, particularmente no Brasil, então provavelmente o público brasileiro já vai ter assistido. Mas fica aí então pro público português, qualquer coisa, que é a série Tri da Netflix, que fala sobre a campanha do Brasil na Copa de 1970, tá certo? Pô, muito bonito a série. O jeito que eles evoluíram com as coisas, o jeito que eles refizeram os gols. Então, tipo assim, os gols clássicos, os lances clássicos, eles foram remontados para serem gravados. Então, é uma visão diferente sobre aquilo que você via em preto e branco, que você viu essas imagens menos em preto e branco. Com um elenco brabíssimo, Rodrigo Santoro como João Saldanha. Falas e frases que se batem muito com... Que batem muito não, que são a réplica das frases que foram ditas durante o jogo. Então, tipo assim, quando ele fala o cara narrando, muitas daquelas frases, muitas, não todas, mas muitas delas, elas são exatamente o que foi dito. Entendeu? Não existe um roteiro ali, às vezes. Às vezes são frases que efetivamente foram usadas pelos comentaristas. E é muita emoção ali, particularmente pro o lore, né? A história que levou a Copa, aquele time àquela Copa e o jeito que se hoje trata como se fosse o Brasil de antes era melhor. O Brasil de... E na verdade, todo ano, toda Copa, aquele Brasil nunca é o Brasil de antes. Todo ano a torcida dá uma desacreditada. Todo ano existe esse movimento e aí passa um pouco isso. E existe particularmente uma parte que eu gosto muito, que é totalmente fictícia, que é um casal. E esse casal torce pro Brasil, tá certo? E passa esse processo deles torcerem pro Brasil. E várias cenas, particularmente da torcida, representam como o brasileiro vê a Copa do Mundo. E a sensação da Copa do Mundo no Brasil passa muito pelo o que esse casal e outras cenas também da torcida representam, tá certo? Então é muito bonito porque você vê várias coisas, tipo superstições que a gente cresceu vendo, as pessoas tendo, sabe? Tipo, aquela roupa que deu sorte, aquele cara fez isso na hora do gol, então ele tem que fazer toda vez isso. E, tipo, todas essas coisas repetidas e a delicadeza reflete muito a cultura brasileira e a nossa relação com a Copa. Assim com o Gabi, e até passa a relação da família dos jogadores com os jogadores durante a Copa. E pra Gabi foi super emocionante, porque ele tem uma relação exatamente da filha com o pai que tá jogando. E ela disse, porra, bate muito com... Tipo, com como era mais ou menos acompanhar. E... Pô, tipo, muito bonito de se emocionar. Eu chorei diversas vezes. Eu sei o final, eu sei o que aconteceu na Copa de 70. Eu sei os resultados. E mesmo assim, o cara consegue transmitir a sensação de você olhar e dizer, não, pô, não, vai ser diferente agora. Não é possível, não é possível. Você fica tenso. Você sente a torcida, você sente isso. É muito bonito. É realmente uma homenagem à cultura brasileira e à sua relação com o futebol. Na Copa do Mundo, particularmente. Então, fica a sugestão. Belíssima série. Excelente. Sem passar pano, viu? Sugestão. É uma série que não passa pano. Apesar de acontecer na ditadura, não passa pano pra ela. Não passa pano pra ditadura. Apesar de também não tornar o filme sobre isso. Porque eu acho que essa é a principal mensagem, tipo... O futebol às vezes pode ser usado como propaganda. Mas ainda é o futebol. E o futebol é do povo, não é de ninguém. Então ele passa muito esse negócio, tipo... Às vezes a galera vai querer se usufruir disso, vai. Mas esquece isso, pô. Copa do Mundo, pô. Copa do Mundo, esquece isso, pô. É Brasil, pô. Torcer pro time ganhar é independente do que você acha politicamente de outras coisas. E ele passa muito essa conexão e a importância... A relação Brasil-futebol é muito bem representada ali. É muito bonito. Total. Eu acho que isso também até deve existir um tema aí, sabe? Sobre essa relação do brasileiro com a Copa do Mundo, sabe? A gente já fez um episódio sobre a Copa, mas a gente fez sobre a Copa recente, né? Mas essa relação do que é a Copa do Mundo pra gente é difícil de explicar. É diferente. Eu tava falando basicamente, são três Copas que a gente ganhou, assim, quase que sucessivamente, né? Tipo assim... Foram 3 Copas onde o Pelé tava em todas, não tava? Tava, 58, 62 e 70. São, tipo, Copas muito próximas uma da outra que criou no imaginário 58. Do brasileiro que é, tipo assim, futebol é a nossa parada, sabe? A gente já jogava futebol antes, óbvio, mas, tipo assim, sedimentou no mundo que, é a nossa parada, entendeu? É isso.
Exato. Eu vou até fazer aqui, eu não sei se falei certo. É 58, 62 e 70. Essa é a ordem. Tá. Então ele perde 66 no meio, mas vai pro 70. E, cara, eu tava falando com o Paulo aqui antes do jogo, eu tive a oportunidade desse ano de assistir um dos jogos do Brasil, o Brasil e Haiti, no Brasil. Uma viagem muito curta, 4 dias, então assim, mas dentro desse intervalo eu peguei o jogo do Brasil. E era uma experiência que eu achava que eu não ia viver mais. Surreal, né? Pô, sei lá, depois muito em Portugal, assim. Aqui tem Copa do Mundo, primeira vez que eu cheguei, eu disse, a Copa do Mundo, cara, trabalho, irmão, é normal. A gente falou sobre isso no episódio da Copa do Mundo. Chega no Brasil, a rua tá vazia, pô. A rua tá vazia, Marco, não tem ninguém. Não existe uma bandeira à vista, eu tô olhando assim, ó. Nenhuma bandeira à vista, assim, tipo, olhando pros vizinhos, sabe? Nada. Bandeira de Portugal, bandeira do Brasil, bandeira de Cabo Verde. Nenhuma bandeira à vista. Exato. Às vezes até você encontra aqui em Portugal, mas lá não, lá é tudo. Lá é tudo. O país está pintado de verde e amarelo. Eu passei por uma rua pintada, pô. Isso é, tipo, clássico. Tipo, tudo decorado. Eu fiz questão, quando eu voltei, eu disse, cara, voltei assim, energizado com... Minha mãe me deu umas bandeirinhas do Brasil, eu decorei a casa tá decorada aqui de coisa do Brasil, velho. Eu fiz questão, velho. Porque eu acho que, sei lá, me deu aquele boom de novo que... Pô, aqui se eu gritar gol de tarde da noite, a galera vai reclamar do meu barulho. Então eu gritar tímido, pô. Lá não, o país inteiro tá gritando. O país inteiro tá gritando. É, total. É loucura. Então fica aí a recomendação pra vocês. Perfeito. Excelente recomendação, Marco. Paulo, então... terminou? Terminou.